Cumprimentando-os com um caloroso bom dia e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, quero me apresentar, Major PM Aragão, e inicialmente quero cumprimentar a APRASC e a UMESC por nos proporcionar um momento como esse de meditação na palavra do nosso Deus. O texto escolhido para trazer uma meditação, ele se encontra em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 ao 22. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai-as. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que eles cheguem à parteira, as parteiras já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, lhes constituiu família. Até aqui. Então nós temos mais uma das histórias relacionadas ao povo de Israel, e nesse caso em específico com duas protagonistas, Sifrá e Puá. Elas, para muitos estudiosos bíblicos, elas eram não apenas duas parteiras, mas duas mulheres de grande destaque, poderiam ser inclusive mesmo entendidas como líderes de uma associação de parteiras. E para grande parte dos teólogos, na verdade, elas não eram hebreias, elas seriam na verdade egípcias. Mas o que mais chama atenção na história delas não é a posição de destaque que elas teriam, sendo possivelmente dirigentes de uma associação de parteiras, mas sim o fato de terem temido ao Senhor e como isso resultou em bênção sobre as suas vidas. E para a gente entender um pouco melhor essa história, a gente tem que retornar lá no livro de Gênesis e conhecer um pouquinho da história de José. Quem foi José? José, filho de Jacó. Jacó representa a terceira geração patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó é a terceira geração patriarcal e ele teve diversos filhos, dentre eles José. E quando José tinha apenas 17 anos, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, movidos de inveja, aos amalequitas, comerciantes que viajavam e que o venderam então a Potifar. Potifar oficial, comandante da guarda de Faraó. E José começou a servir na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, ela, de forma mentirosa, informou que José a havia tentado estuprá-la. Por isso José foi preso e lançado ao cárcere. Lá no cárcere, José, ele interpretou dois sonhos através de um dom dado por Deus a ele, tanto do padeiro Mó como do copeiro Mó. E os dois sonhos se cumpriram, de forma que o padeiro Mó ele foi enforcado e o copeiro Mó ele foi restituído à posição de copeiro do rei. E tempos após, Faraó também teve um novo sonho, dois sonhos. Em um deles ele via 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e em outro sonho ele via 7 espigas de milho crestadas pelo vento oriental, engolindo 7 espigas grandes e vigorosas. E ele se perturbou muito, acionou todos os magos e sábios do Oriente, mas ninguém podia interpretar. Foi então que o copeiro falou: olha, rei, quando eu estava preso, um homem hebreu, um homem judeu, israelita, ele interpretou o meu sonho do padeiro, e ambos os sonhos se cumpriram. Então, Faraó manda chamar José, e José vem e interpreta os dois sonhos que Faraó teve. E Faraó, vendo em José tamanha sabedoria, o constituiu como governador. Pronto. Então a gente passa a entender um pouco como que José, filho de Jacó, chegou até o Egito. E agora se torna governador. Aos 30 anos de idade, aproximadamente, se torna governador do Egito, estando abaixo tão somente do próprio Faraó. E a fome que graçou em toda a terra, que é exatamente a interpretação dos dois sonhos que Faraó teve, primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, levou a família de José
a recorrer ao Egito em busca de alimentos. Então, resumindo a história, o certo é que José, ele se fez revelar aos seus irmãos, se apresentou como sendo aquele irmão que fora vendido 13 anos atrás e que agora estava como governador do Egito. Desta forma, Jacó também, posteriormente, com toda a família, em torno de 70 almas, desceram ao Egito e lá passaram a habitar. O tempo passou, Jacó faleceu, depois José também faleceu, e anos após, levantou-se um novo faraó, que não havia conhecido José. E esse faraó, vendo que o povo de Israel muito se multiplicava e era forte, temendo, sentindo-se ameaçado, elaborou uma estratégia, elaborou um plano que viria a ser desencadeado em 3 fases, com a adoção de 3 estratégias para para o extermínio do povo judeu. O primeiro foi o trabalho forçado, fazendo o povo de Israel servir cada vez com mais aflição. Mas a Bíblia relata que enquanto mais isso ocorria, mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. É o versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo. Então, Faraó pôs em prática uma segunda estratégia. Ele chama Sifra e Puá, das quais já falamos, e ordena a elas que elas executem, que elas matem todo menino do sexo masculino. As meninas não deveriam ser mortas, mas os meninos sim, deveriam ser mortos. Para quê? Para que o povo de Israel não se multiplicasse mais e reduzisse ao longo do tempo. E conforme nós já vimos aqui, na leitura que fizemos do texto bíblico, porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu casa, lhes constituiu família, estabeleceu casa, de acordo com a tradução da Bíblia Sagrada. E nós vemos o seguinte, que as parteiras, elas recusaram uma ordem real, elas descumpriram um edito real. E descumprir um edito real, por vezes, poderia resultar até mesmo na morte daquele que descumprisse. Mas elas entendiam o seguinte, que mais valia temer a Deus que temer a Faraó. E isso nós vemos lá em Lucas 12, de 4 a 5, em que o próprio Jesus nos diz o seguinte: não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui, Cristo nos exorta, ele nos encoraja a sermos fiéis, acima de tudo, ao nosso Deus, independente das circunstâncias, independente dos riscos que isso possa resultar. No Brasil, nós temos plena liberdade religiosa, podemos manifestar a nossa fé sem risco de perseguição, mas essa não é a realidade em todo o globo terrestre. Em alguns países, contidos na janela 10/40, na Ásia, no Oriente Médio, há uma perseguição muito grande religiosa, de forma que o Evangelho ele não pode ser publicado, não pode ser divulgado, não pode ser pregado abertamente. E quem o faz de forma sigilosa. E nós vemos também que vários outros personagens bíblicos, como Mordecai, que se recusou a ajoelhar perante Amã, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente por não se prostrarem diante da estátua de ouro feita por Nabucodonosor. Daniel também, quando foi lançado na cova dos leões, exatamente por descumprir um edito real, segundo o qual, nos 30 dias de duração daquele edito, ninguém deveria buscar a algum deus que não fosse o próprio Nabucodonosor, o rei em exercício na Babilônia naquele momento. Então, as parteiras, mesmo diante daquele edito real, elas preferiram temer ao Senhor. E aquelas parteiras, elas foram abençoadas com base no mesmo princípio com que abençoaram o povo de Israel. Lá em Gálatas 6, 7b, nos diz o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E no versículo 9 de Gálatas 6, nos diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Segundo Coríntios 9, 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Então nós vemos que o princípio da semeadura, elas aplicaram bem as vidas delas. Aquelas parteiras, primeiro, elas temeram ao Senhor, e o ato de temer a Deus é algo magnífico, e até por conta disso a gente precisa entender o que vem a ser temor. Temor significa um profundo sentimento de respeito e obediência, e é exatamente esse sentimento que elas demonstravam pelo Deus de Israel, que originalmente nem era o próprio Deus delas, mas elas passaram a reconhecer o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Provérbios 22:4 nos diz o seguinte, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Em Deuteronômio 13:4 nos diz o seguinte, após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Lá em 2 Crônicas 19:9 nos deu-lhes ordem, dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Foi a fala de Josafá aos juízes estabelecidos dentre os levitas e sacerdotes de Israel. Provérbios 31:30 nos diz o seguinte, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 9:10 nos diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vemos em diversas passagens bíblicas o quão importante é temer a Deus. O temor do Senhor, portanto, ele é fonte de bênção para todo aquele que põe em prática esse temor. Ou seja, que não apenas declara um temor, mas que vive um temor, uma vida de retidão, uma vida de justiça, de piedade, realmente pondo em prática a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A gente vê que Noé, ele alcançou o direito de entrar na arca juntamente com sua esposa, seus filhos, suas noras, porque ele era um homem reto, justo e íntegro, e isso são demonstrações de uma vida de um homem temente a Deus, de um homem que realmente temia ao Senhor, se importava com os princípios espirituais e que buscava nortear a sua vida com base neles. Bom, e finalizando, a gente vê que Deus abençoou aquelas parteiras. Há quem diga até que elas fossem estéreis. Isso não está relatado na Bíblia, alguns estudiosos chegam a dizer isso. O certo é que Deus as abençoou com casa, as abençoou com uma família. Da mesma forma que elas, por temerem a Deus, abençoaram as famílias israelenses ao pouparem as crianças nascidas, mesmo os meninos, descumprindo uma ordem de Faraó. Em razão disso, elas atraíram o favor de Deus às suas vidas. E a gente vê que a bênção de Deus, ela realmente supre todas as necessidades. A bênção de Deus, ela proporciona prosperidade. Eu não estou falando apenas de prosperidade no aspecto financeiro, material. Este é apenas um dos aspectos. Familiar, conjugal, em toda a esfera da vida. A questão da paz que excede todo entendimento, que somente Deus pode proporcionar, a gente só encontra quando vive uma vida de temor ao Senhor. Para finalizar, Salmos 34, 7, 9 nos diz o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vemos então aqui, em Salmos 34, de 7 a 9, tanto a doutrina da provisão, em decorrência do temor ao Senhor, como também a proteção externada. Veja só que maravilha, saber que o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Isso é magnífico. A gente tem tranquilidade, segurança, estabilidade em saber que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Isso tudo porque você é povo escolhido de Deus, nação santa, reino sacerdotal, escolhido para servi-lo e representá-lo na terra. Portanto, tema ao Senhor e antes mesmo de se render a um edito real, a uma determinação de Faraó, como houve com elas, preferiram agradar a Deus. Busquemos então temer ao Senhor e agradar a Ele em toda a nossa forma de viver.